Bom dia, oitavo ano. Como vocês estão? Estão todos bem? Todos cumprindo a quarentena? Logo, logo estaremos de volta. Isso vai terminar. Então, a aula de hoje é sobre reportagem. Na aula passada nós falamos sobre notícia e agora, pegando o gancho, nós vamos falar sobre reportagem, que de uma maneira ou de outra, esses dois assuntos estão interligados. É uma reportagem. Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o intuito de informar o leitor de um fato atual ocorrido. Então, nós vimos que enquanto a notícia informa um assunto ao leitor, deixa o leitor a par das notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, a reportagem, ele traz a notícia para vocês, tá? Mas de uma forma mais abrangente, porque ele coleta informações com pessoas relacionadas a esse determinado assunto. Ele busca fatos verídicos, mas através de pessoas que já viveram ou estão vivendo essas situações que serão apresentadas para vocês. Então, em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, que ela informa, é passado aquilo para o leitor, em questão de informação. Enquanto as reportagens fazem parte do jornalismo opinativo, é aquela que a pessoa dá a sua opinião, dá a sua reportagem, dá o seu testemunho sobre o assunto, fala sobre o assunto, tem essa abertura de expressar a sua opinião. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, onde se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Ele vai mais fundo que a notícia. A notícia passa a informação, mas você não tem a opção de opinar sobre aquela notícia. A reportagem, além de passar a informação, você tem a opção de falar, debater sobre aquele determinado assunto. Característica da reportagem: a linguagem geralmente culta e impessoal, né? A linguagem mais formal, que você vai estar falando com o público presencialmente. Emprega verbos mais usuais, preferencialmente na voz ativa, ou seja, o sujeito vai estar sempre praticando a ação. Informações claras e objetivas, apresenta título e às vezes subtítulo, apresenta um lead, que nós já vimos o que é, né? Corresponde ao primeiro parágrafo do texto. É seguido de ideias, opiniões, depoimentos, citações que aprofundam o assunto abordado na introdução do texto. Geralmente questiona e interpreta fatos noticiados. Você sempre vai questionar, vai ter essa abertura de ter voz. Tá? O povo tem voz na reportagem. Abordagem detalhada de um acontecimento que virou textos assinados pelo autor. Estrutura da reportagem. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Por que ela é mais abrangente, mais ampla? Porque ela se comunica com o povo. Ela só não transmite a informação. Ela colhe depoimentos de pessoas que estão vivendo aquela situação. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevista e depoimento, a análise de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Então, a reportagem vai abranger tudo isso, vai criar uma pesquisa, vai mostrar as causas e a consequência, igual nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo na época de quarentena. Na reportagem, eles mostram as causas e as consequências dessa quarentena, de quem não fica em casa, de quem vai na rua, qual é o público mais atingido, tem esses dados estatísticos.
O que na notícia já não apresenta, só passa informação sobre o vírus, mas não apresenta dados estatísticos, não mostra as causas e as consequências, não colhe a opinião do povo. Básica da reportagem. Ela é dividida em 3 partes. Tem o título principal e secundário. As reportagens tal qual as notícias podem apresentar 2 títulos, que é o título e às vezes subtítulo, né? E é mais abrangente porque é chamado de manchete, e o outro secundário que é o subtítulo, que é o mais específico, ou seja, você tem aquelas letras garrafais, aquele letras enorme da manchete, logo abaixo vem o subtítulo dessa reportagem. O lead, que é o primeiro parágrafo do texto que nós já vimos, né, que vai conter as informações mais importantes, e o corpo do texto, que é o desenvolvimento dessa reportagem, tá? Sem perder o que foi apresentado no lead, né? Reúne todas as informações e apresenta um texto mais coeso e coerente. Então, o corpo do texto vai apresentar dados estatísticos, vai apresentar as entrevistas, vai apresentar as citações. Então, vai ser um texto mais completo do que a notícia. A atividade de vocês vai ser ler o texto com domínio, bom senso é essencial para a convivência harmoniosa, e fazer os exercícios da página 77 até 82, que é referente sobre esse assunto reportagem que nós estamos vendo hoje. Sim? Não esqueçam de concluir todos os exercícios anteriores referente à matéria de redação, que reportagem já entra no assunto de matéria para o segundo bimestre. Dúvidas, perguntas, vocês têm um e-mail, que é o canal de comunicação disponibilizado para vocês. Então, tentem fazer, tirem suas dúvidas, porque todos esses assuntos serão abordados posteriormente quando nós voltarmos, tá? Não vai ser esquecido. Eu vou verificar cada livro, cada caderno, se a matéria está realmente em dia. Então, meu conselho é que façam e se cuidem ficando em casa para nós voltarmos o mais breve possível. Tenham todos um ótimo dia e bom estudo para vocês.